depressão é hoje considerada um dos maiores desafios da saúde mental no mundo. Muito além de uma tristeza passageira, é uma doença que pode afetar o humor, a percepção de vida e a capacidade de realizar atividades simples do dia a dia. A influenciadora Liz Macedo fez um relato sobre a depressão profunda que enfrentou aos 13 anos de idade. Em um texto publicado em sua rede social, Liz contou que na época ficou completamente no fundo do poço e não se via em outro lugar. O meu pedido quando soprei as velhinhas em 2023 era para aquele ser o meu último aniversário, confessou. A atriz afirmou que mesmo tão nova não enxergava propósito em nada e que foi um período muito sensível. Uma pesquisa revela que jovens adultos que tiveram celular na infância têm mais sintomas como desregulação emocional, baixa autoestima e até pensamentos suicidas. Essa foi a conclusão de um amplo levantamento que analisou dados de quase 2 milhões de pessoas em 163 países. Em uma sociedade que vive conectada, a comparação constante nas redes sociais pode agravar o quadro depressivo. Pessoas se sentem cada vez mais pressionadas a mostrar uma vida feliz e bem-sucedida, enquanto por dentro se perdem em um vazio silencioso. Um vazio que, em muitos casos, pode se transformar em um ciclo perigoso de autossabotagem e isolamento. A atriz Luísa Tomé revelou detalhes dos momentos difíceis que viveu nos últimos anos, desde que enfrenta problemas de saúde mental, como a depressão e a síndrome do pânico. Demoraram muito para diagnosticar por culpa do meu temperamento feliz. A médica dizia que não era depressão, lamentou ela. A atriz contou que não percebeu os sinais. Eu sofri muito. Eu fico muito atenta se começo a mostrar algum sinal, porque eu tive recaídas. Fico muito preocupada se começo a chorar do nada, não quero sair da cama, o corpo vai dando sinais. Luísa Tomé afirma que seu marido na época não a apoiou. Ele menosprezava, dizia que era frescura, era horrível. Às vezes eu disfarçava, dizia que não estava sentindo. A atriz Maitê Proença carrega em sua história uma tragédia familiar que a marcou profundamente. Aos 12 anos, perdeu a mãe assassinada pelo pai. Anos depois, já na carreira artística, enfrentou depressão e crises de ansiedade. Na época, como ela mesma revela, buscou uma válvula de escape. Quando vi o que estava acontecendo, não dei conta sem drogas, entendeu? Eu precisei delas e da inconsciência um pouco para dar uma aliviada. Acho que quis me matar durante muitos anos, sem saber que queria aquilo. Se eu fosse embora, seria um grande alívio. A depressão não escolhe profissão nem condição social e atinge, muitas vezes, pessoas reconhecidas pelo talento e pela alegria que levam ao público. O ator Niso Neto, filho do humorista Chico Anísio, fez uma declaração surpreendente sobre a saúde de seu pai, que faleceu em 2012. Ele revelou que o pai tinha momentos depressivos devido à carreira. Ele acordava às vezes deprimido, era uma coisa funcional. Ele tinha essa depressão funcional. Ele disse que o maior arrependimento dele era ser artista. Segundo Niso, as pessoas têm a imagem que os comediantes são engraçados 24 horas por dia e isso não existe. Um levantamento mostra um aumento de 143% na média mensal de afastamentos por problemas de saúde mental entre janeiro e julho de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024. A análise indica ainda que transtornos como ansiedade, episódios depressivos e transtorno misto ansioso-depressivo são os principais responsáveis pelos afastamentos. Uma dor invisível aos olhos, que pode se esconder em sorrisos. Dores que se manifestam em noites sem sono, em pensamentos que não param, em um peso que parece impossível de carregar e capaz de transformar o cotidiano em uma luta constante. Como trazer cores novamente à vida quando tudo parece cinza? Eu me dirijo a você que diz assim: eu já tentei de tudo. Eu já tentei com medicamentos, eu já tentei usando drogas, eu já tentei mudar de cidade, eu já mudei de relacionamento, eu já tentei de todas as formas que me apresentaram. Eu não sei mais o que fazer, porque eu já tentei de tudo na minha cabeça. Mas o que eu preciso é uma solução para sair desse fundo de poço
que eu me encontro. E nós podemos te ajudar e vamos te ajudar. Através do telefone que aparece abaixo, ele é 24 horas, enquanto o programa acontece, você pode entrar em contato com pessoas que estão prontas para te ouvir e para te ajudar. Nós vamos colocar agora a história da Solange. Preste atenção que a Solange já tentou e o que ela pensava. Mas graças a Deus, a vida da Solange mudou. Acompanhe só. Meu nome é Solange Aparecida Pereira, eu tenho 43 anos, eu sou casada e empresária. Eu venho de uma família de 5 irmãos, morava com a minha mãe e o meu pai, numa cidade bem pequena, né, no Paraná, e a gente passava por dificuldade financeira na época, mas o meu maior problema quando infância era que meu pai ele tinha o vício da bebida. Então, por conta dos problemas de família, eu desenvolvi um problema de saúde. Esse problema de pele que eu desenvolvi é o vitiligo. Na época a gente não tinha muita informação, eu era bem pequena, eu devia ter uns 6, 7 anos de idade quando apareceu a primeira mancha. Minha mãe me levava em todos os lugares, já fui em curandeiros, mas sempre buscando preencher aquele vazio, resolver aqueles problemas, as dificuldades que a gente tinha na família. E a gente não tinha informação do que era a Igreja Universal. A gente só tinha informação do que a mídia falava. Então, naquela época, a gente consumia a única TV que tinha, né? Na época, que tinha mais poder de informação. E a gente ouvia muito falar de que a igreja roubava. Eu lembro de ver as matérias falando dos ginásios, Maracanã lotado, que aqueles sacos de pedidos eram dinheiro, que o Bispo Macedo era ladrão, por isso que ele estava preso. A gente não ouvia falar do bem que a Igreja Universal fazia. A gente só ouvia falar o que a mídia colocava, que era ladrão, que era bandido, que as pessoas eram enganadas, que era feito lavagem cerebral nas pessoas. Já tinha um namorado na época, a minha vida sentimental com ele não estava muito bem, e aí eu tive o convite para ir na igreja. Eu fui por conta disso. Aí fui eu, minha mãe, o meu pai meus irmãos, e aí foi onde tudo começou a mudar. Aí a gente começou a entender, né, o que era aquele problema dos vícios, aquele mal que estava na nossa família. A gente começou a entender que a gente precisava buscar a Deus, conhecer Deus de verdade, não buscar a religião, que era o que a gente fazia até então. E aí, nisso, meu pai parou de beber, então eu fiquei observando. Mas aí eu fui entendendo, com o passar dos dias, que eu tinha que abrir mão daquele preconceito para que eu pudesse ter o verdadeiro encontro com Deus que eu aprendi. Porque eu nunca tinha ouvido falar em encontro com Deus, em batismo com o Espírito Santo, em batismo nas águas para deixar o meu velho eu. Eu tinha sido batizada quando criança, então eu achava que era aquilo. A gente via, né, testemunhos de pessoas que eram felizes na vida sentimental, famílias restauradas, vida financeira próspera. Então, quando eu cheguei, era aquilo que eu queria. Eu queria uma transformação do lado de fora da minha vida. Meus pais, né, a libertação dos vícios, a vida financeira próspera. Então, eu, sem entender, eu queria aquelas bênçãos todas para mim. Mas ouvindo, entendendo, frequentando a igreja, participando das reuniões, eu fui entendendo que eu precisava me libertar dos meus pensamentos, das minhas vontades e saber que eu tinha que primeiro tratar o meu interior. Porque eu tinha os meus complexos, eu tinha os meus sentimentos em relação a tudo que aconteceu na minha infância, então eu precisava me libertar, tirar de dentro de mim aquilo tudo, mas não só buscando as bênçãos que eu via na igreja, porque se eu tivesse só as bênçãos, que era o que eu queria no início, quando eu cheguei, eu não ia ter preencher esse vazio que eu sentia. Quando eu me decidi que eu queria de verdade ter Deus em primeiro lugar, não só buscar pelas bênçãos, eu me dispus, eu falei para Deus que eu não queria mais viver uma vida de aparência dentro da igreja, que eu estava ali porque eu queria a presença dele, que eu queria que ele enchesse a minha vida da presença dele. Então foi num domingo de manhã,
Eu me preparei naquele dia e eu falei, meu Deus, hoje eu quero tirar essa imagem que eu tenho, essa falsa aparência de bem-estar que eu tenho, né? Porque eu já estava ali na igreja, mas eu não queria mais só sentir que eu estava bem. Eu queria ter essa certeza dentro de mim. Eu queria ter certeza que Jesus estava dentro de mim, que o Espírito Santo estava em mim. Então eu falei para Deus, eu falei, meu Deus, me batiza hoje, porque eu não tenho mais nada, eu não quero mais nada. E eu queria ter certeza da minha salvação, e até então eu não tinha. Então quando antes mesmo até de começar a busca, naquele dia, eu percebi e eu ouvi a voz de Deus falando para mim que Ele queria ficar comigo. E que se eu quisesse me entregar de verdade, que Ele ia habitar em mim. Naquele dia, eu tive certeza que Deus, Ele passou a estar dentro de mim e que eu, naquele dia, se eu buscasse todos os dias da minha vida, eu ia ser salva. Tudo mudou dentro de mim, porque eu passei a enxergar o que eu não via. Aquela felicidade de estar com alguém, de estar perto, de ter alguém, eu não precisava. Então eu não precisava ter momentos bons para estar feliz. Aquele problema de vida sentimental, aquela busca pela vida sentimental. Hoje eu sou uma pessoa casada, bem casada, me casei com um homem de Deus. A vida financeira que a gente buscava, hoje a gente tem os nossos bens, a nossa empresa, tem uma vida próspera, a nossa casa. Aquilo que eu buscava quando eu cheguei, depois do Espírito Santo, eu alcancei. As coisas foram se acrescentando na minha vida. Eu amo meu marido, amo a minha família, sou feliz com tudo que eu tenho, mas principalmente saber que eu tenho hoje a certeza da minha salvação é o principal para mim. É ter o Espírito Santo comigo, me dando direção, me guiando, cuidando de mim. Através da Igreja Universal, eu conheci a Palavra de Deus. A Igreja Universal me proporcionou aprender a fé. Uma fé que eu não tinha, uma fé que não dava resultados, a fé da salvação principalmente. Então, para você que tem ainda algum preconceito, venha e veja que você vai ter essa experiência na sua vida também. A verdade é que você já tentou de tudo que você sabia, não de tudo. Assim como a Solange mudou de vida, você pode mudar também. Nós não estamos aqui para te julgar ou apenas apontar o problema, porque o problema você já conhece, você sente na sua pele a dor da traição, a dor da perda de um ente querido, a dor que você sente em ver o filho nas drogas, a dor desse vazio, dessa angústia, dessa ansiedade. Sequer você tem dormido à noite. Você precisa de remédios para dormir, remédios para acordar, remédios para viver, que na verdade você não está vivendo, você está sobrevivendo. É hora de você dar um basta nisso. Agora, entre em contato nesse momento com a central de atendimento, porque tem pessoas agora boas que estão prontas para te ajudar. É só você ligar, acompanhe. Às vezes, parece que ninguém entende a dor que você sente. Que o mundo segue em frente. E você ficou para trás. Mas você não está sozinho. Tem alguém pronto para te ouvir e para te ajudar, de forma gratuita. Depressão tem cura. Entre em contato agora através do WhatsApp 11 3573 3662. 11 3573 3662. A ajuda que você precisa a uma mensagem de distância. A depressão tem cura. Você que sofre com depressão, você acha que não tem jeito, a ponto de você querer tirar sua vida. Mas nós provamos, por meio de resultados, que depressão tem cura. Se você conhece alguém com depressão, se você tem depressão, se você tem lutado contra esse mal, você não aguenta mais continuar trancada dentro dessa casa, desse quarto, sem querer viver. A vontade que você tem é sumir, mas o fato é que
Deus está agora usando esse programa para mostrar para você uma solução, uma saída. Você vai acompanhar agora a história da Patrícia. Ela teve uma experiência com o Espírito Santo. Hoje esse sorriso não é um sorriso falso, é um sorriso verdadeiro. E não é isso que você quer? Você dá risadas, você conta piadas, você ri com o que as pessoas falam, mas esse sorriso é um sorriso fake. Dentro você está chorando. É hora de você parar de chorar, levantar sua cabeça, porque teve jeito para a Patrícia, tem jeito para você também. Você não presta. Esse é o seu destino. Pra você não tem mais jeito. Essa dor não tem fim. Eram tantos pensamentos na minha mente. O maior deles dizia: você tem que morrer. Tudo começou na minha infância, quando eu fui abusada dentro da minha própria casa. E isso me fez ter muito ódio, muita raiva da minha mãe, porque eu achava que a culpa era dela, não da pessoa que abusava. E eu falava: por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer isso? Eu já não tinha minha pureza, então para mim eu não tinha valor. Com 14 anos eu já comecei a me envolver com drogas, eu já me prostituía e eu dizia que quando eu completasse 18 anos eu ia embora de casa, porque aí eu teria a minha liberdade. E eu fui conviver com uma pessoa numa casa de prostituição. Lá eu fazia o que eu queria, a hora que eu queria. E eu odiava, não só a minha mãe agora, mas eu odiava os homens. Eu achava que nenhum homem prestava. Na verdade, aconteceu uma situação muito difícil quando eu estava lá. Com uma pessoa que eu não queria ter uma relação com ela e ela me violentou. E com uma arma, e eu olhava para aquela arma e eu dizia: eu queria estourar os miolos dessa pessoa. Eu peguei as minhas coisas e eu voltei para casa da minha mãe. Eu me drogava, eu bebia muito, eu já não queria mais comer, eu já não queria ver ninguém. E o que vinha na minha mente? Você tem que morrer. Foi quando a minha irmã veio visitar minha mãe e ela disse que tinha um lugar que poderia me ajudar. E eu disse: uau, eu tô aqui dentro. Eu disse que nunca pisaria aqui. O pastor que estava lá fazendo a reunião, ele disse uma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse: eu era viciado e Deus me libertou. Eu falei: ele é maluco. Eu disse à minha irmã: olha, eu acho que esse pastor é mentiroso, porque é impossível isso. Uma pessoa drogada, viciada, fica livre. Eu fui até lá, conversei com ele e eu lembro que ele olhou bem nos meus olhos e disse assim: você pode ser livre. E você pode ser feliz. Eu falei: só se eu morrer e nascer de novo. Ele disse: é isso que ele faz. Você morre e nasce de novo. Você tem que perdoar a si mesmo e depois a todos que te feriram. E eu disse: como eu posso perdoar quem me fez mal? Como eu posso perdoar aquelas pessoas que me maltratavam, que me humilhavam? Então, quando Jesus fala perdoai, é o espírito, não é o coração. Você entende o que eu estou a falar? Sim ou não?
Então você, às vezes, tem um sentimento mal contra alguém e você não perdoa esse alguém porque você espera que o seu coração venha gostar daquele alguém ou venha perdoar. O coração não perdoa. O coração não perdoa. O coração é mau. O coração é perverso. A Bíblia fala, o próprio Deus fala, que o coração é perverso. Ele não perdoa. Ele é cruel. É enganador. Então, por que o Espírito Santo, ou melhor, Jesus pede ou manda que a gente perdoe? Perdoar aqui. Eu nem sabia falar. Eu falava assim, se você existe mesmo, tá aqui quem eu sou. Tá aqui. Eu não sou nada. E eu entrego aqui a minha vida. Eu vou fazer tudo que você quiser. Eu perdoo todos que me fizeram mal. Não foi um sentimento, foi uma decisão. Aquilo tirou um peso tão grande, não só das minhas costas, como de dentro de mim. Porque aquele ódio foi o que gerou todo o meu sofrimento, desde quando tudo que eu passei, porque foi ali a raiz do problema. Então eu me batizei. Então eu comecei a chacoalhar Deus no trono dele, porque eu queria o Espírito Santo. Eu falei, se eu tiver Deus dentro de mim, eu vou vencer tudo. Então eu busquei, eu fazia propósitos, eu fazia jejum, orações. Então depois de 3 meses de libertação, mais 3 meses buscando, ele veio morar em mim. E foi o melhor momento da minha vida, acho que desde que eu me conheci por gente, porque eu nunca tinha passado por aquele momento de tanta alegria, de tanta paz. Não há nada que possa preencher o vazio, somente o Espírito Santo. Você ter um casamento não preenche o vazio, você ter uma família, você ter uma mãe, um pai, não preenche o vazio. Só o Espírito Santo que preenche. Eu tenho uma família maravilhosa. Quem odiava os homens, eu dizia, eu nunca vou me casar. E hoje eu tô casada. Há 16 anos. Hoje eu sou bem tratada, eu sou cuidada. E eu, de triste e viciada, me tornei uma nova mulher, uma nova pessoa, um novo ser humano. E você que está me vendo aí agora, é possível. Basta você querer, você acreditar e você buscar. O que aconteceu comigo pode acontecer com você. E você ser feliz como hoje eu sou feliz. A Patrícia, hoje, ela é feliz. O mesmo Deus que mudou a vida da Patrícia, Ele quer mudar a sua. Pare de sofrer. Você não precisa continuar sofrendo. Se você não sabia o que fazer, agora você sabe. Então, basta você agora procurar a Universal mais perto da sua casa. Eu vou te ajudar. Através do localizador universal.org/localizar, você pode encontrar o endereço da Universal mais perto, para que você possa chegar essa semana ainda. Não deixe para depois, não. Vá logo. E eu tenho certeza que você vai encontrar a paz que você precisa. Caso você esteja em São Paulo, Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Nessa quarta-feira em especial, às 20 horas, você tem um encontro marcado com a felicidade, com a mudança da sua vida. Claro, você não precisa esperar até quarta, você pode ir hoje, o quanto antes. Nós estaremos aqui, na Avenida Mauro Ramos, em Santa Catarina, Florianópolis, número 1310, no centro. Especialmente às 19 horas, durante a semana, mas o Templo da Universal fica aberto o dia todo, à sua disposição. Vamos agora com a oração do nosso amigo de fé, que ora e tem orado por todos diariamente, por todas as famílias, o bispo Sérgio Mota realizando a oração. Chegou o momento de nós falarmos com Deus.
Prepare aí o copo com água que nós agora vamos falar com aquele que tudo pode, o Deus vivo e poderoso, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós invocamos o Teu nome por todos aqueles que vivem em Santa Catarina, por todas as famílias, meu Pai, que precisam do toque das Tuas mãos poderosas, precisam do refrigério, pessoas que estão vivendo um momento difícil, meu Pai, de depressão, de angústia, meu Pai, pessoas que estão hospitalizadas, estenda, meu Pai, a Tua mão poderosa e alcance, repreenda, meu Deus, todo o mal, tira, meu Pai, esta criatura do fundo do poço, abrindo portas, fazendo, meu Pai, o milagre acontecer. Nós invocamos o Teu nome porque Tu és a nossa esperança. Então eu determino em nome de Jesus que esta pessoa seja abençoada, seja livre, seja liberta de todo mal, que o Senhor te ilumine a tua vida econômica, a tua saúde, que o Espírito de Deus te dê a paz, hoje e para todo sempre. Diga graças a Deus, diga amém. Eu tenho certeza da tua vitória e por isso nós estaremos sempre aqui orando e intercedendo a Deus. Quero desejar a todos nesse ano de 2026, um ano de 2026 abençoado, cheio de saúde, de muita paz, de muita prosperidade a todos que vivem em Santa Catarina. Deus te abençoe e te guarde e nós estaremos sempre aqui como guardião da Sagrada Família, orando por você. É com o senhor, pastor. Graças a Deus. Eu vou te aguardar aqui na Mauro Ramos, 1310, no centro ou em uma Universal mais perto de você. Agora, não vá adiando a sua chegada. Quanto mais você demora buscar Deus, se entregar para Ele, consequentemente demora também a mudança de acontecer. Seja rápido. E eu tenho certeza que você em breve será um dos nossos testemunhos que nós vamos exibir aqui nos programas. Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o próximo encontro. Você já parou para pensar que tudo aquilo que é realmente importante você coloque em primeiro plano? Imagine o quanto vai fazer bem para você dedicar o primeiro lugar na sua mente aos pensamentos de Deus. Pensando nisso, preparamos um plano de leitura bíblica especial para os primeiros 40 dias do ano. Será um texto único para cada dia, em que Deus vai revelar mais detalhes de sua vontade aos seus filhos. Para facilitar o acompanhamento diário, o aplicativo Portal Universal preparou uma ferramenta prática que vai ajudar você a marcar dia a dia o seu progresso durante esse período. Veja como é simples e prático. Baixe o aplicativo Portal Universal no seu smartphone e procure no menu inferior o item 40 dias. Você receberá orientações detalhadas sobre este propósito. À medida que você for cumprindo a leitura diária, marque a opção Concluído para acompanhar seu progresso. Lembre-se sempre, tudo que começa bem, termina bem. Ore todos os dias pedindo: Senhor, conduza-me em 2025. Está escrito, de 1º de janeiro a 9 de fevereiro.